Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e nessa aula de hoje, do dia 8 de setembro, nós vamos falar sobre resolução das equações do segundo grau. Tá? Nós vamos falar das resoluções da equação do segundo grau completas, tá? Equações completas. Então vamos lá. Esse conteúdo vocês vão copiar no caderno de vocês. Podem copiar os exemplos para ter pelo menos os exemplos no caderno, tá bom? Os exemplos resolvidos ali. Mas vamos à introdução. Raízes de uma equação do segundo grau. Raízes da equação do segundo grau são os números que substituem a variável, tornando a equação verdadeira, e são indicados por x' e x duas linhas. Tá? X com esses símbolos em cima. Tá? X uma linha, x duas linhas. Por quê? Porque ela pode ter até duas respostas. Por isso que a gente coloca x1 e x2. Tá? x1 e x2, x uma linha, x duas linhas e assim por diante. Para resolver uma equação do segundo grau, devemos considerar um conjunto universo e determinar um conjunto verdade. O universo é igual aos reais, tá? Então, essa equação ela pode dar qualquer resposta que esteja presente dentro do conjunto dos reais, tá? Dos números reais. Resolução de uma equação do segundo grau completa. Então, como que a gente resolve? A equação completa do segundo grau, ela pode ser reduzida à forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E é resolvida através da fórmula de Bhaskara. Tá? Então, a equação do segundo grau completa, ela sempre vai ser assim, reduzida dessa maneira. Ax ao quadrado, ou seja, no lugar do a, vai ter um número, por exemplo, 3x ao quadrado, vai ter um número que acompanha x ao quadrado, mais ou menos um número aqui que vai vir só com o x, não vem com x ao quadrado, vem só com o x, e vai vir um número aqui mais ou menos um número sozinho, tá? Mais 2, menos 2, mais 1 milhão, menos 1 milhão, enfim. Vai ser um número sem letra. Então ela vem sempre assim. O primeiro valor, que é o a, é o x ao quadrado. O segundo valor, que é o b, ele acompanha o x. E o terceiro número, ele vem sozinho. Essa letra a, b e c são os coeficientes, são os números das equações, tá? O x e os x ao quadrado e o x, eles não têm número. Na verdade, é o valor que a gente vai descobrir que são os x, né? Quando a gente resolve, a gente acha os valores de x. Esse a, b e c são os coeficientes. E a gente pode resolver pela fórmula de Bhaskara, que é essa daqui, ó. A fórmula de Bhaskara é x igual menos b mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes a. O que é delta? Delta é uma letra grega, tá? É uma letra qualquer, como se fosse A, B, C, D, E, F, só que é no alfabeto grego, tá bom? Então fica menos B, mais ou menos, raiz do delta sobre 2 vezes o A, tá? E esse delta pra gente, como que a gente acha esse delta? O delta a gente acha através desse pedacinho da fórmula. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, quando a gente for resolver uma equação, a gente vai substituir, vai começar primeiro fazendo delta, e depois a gente pega todo esse e substitui todo esse pedaço aqui. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Primeiro a gente faz essa parte. Por que a gente faz essa parte sozinho? Primeiro que facilita para a gente. Por quê? O delta é o nosso discriminante. É ele que vai indicar se a nossa equação vai ter solução ou não. E se essa solução vai ser dois números iguais, ou se vão ser dois números diferentes, ou se não vai ter solução. Se não tiver solução, ótimo, que a gente só fica nessa parte e não precisa continuar. Por isso que é importante começar por aqui. Ó. Se a equação tiver continuação, a gente vai para a próxima etapa. Se a equação, se o delta não possibilitar a continuação, a gente para por aqui. Quando que ele possibilita ou não uma continuação? Então vamos lá. Discriminante, o delta, né, que é a letra grega. Numa equação do segundo grau, a expressão do delta é chamada de discriminante. O discriminante pode ser positivo, negativo ou nulo. O nulo é quando ele é zero, tá bom? Então, o que acontece quando ele é positivo, quando ele é negativo ou quando ele é zero? No primeiro caso, se o discriminante for positivo, depois que a gente resolver esse pedacinho aqui ó, do delta, quando a gente resolver esse pedacinho,
Se o delta der positivo, mais 4, mais 9, número positivo, a equação tem duas respostas. Vai ter dois valores para o x diferentes. Tá? Vai ser x1 vai ser uma coisa e x2 vai ser outra coisa. Vão ser dois valores diferentes. Pode ser dois positivos, dois negativos, pode ser 0 e um positivo, um 0 e um negativo, enfim. Tá bom? Pode ser frações positivas e negativas. Vai ter duas respostas possíveis. No segundo caso, quando o delta der zero, depois que a gente resolver aquele pedacinho ali em cima, que é o que eu tinha mostrado para vocês, e o delta for igual a zero, a gente vai ter que continuar resolvendo, porém a gente vai ter duas raízes reais iguais. Quando a gente resolver, x1, se x1 der zero, x2 vai dar zero. Se o x1 der 5 negativo, o x2 dá 5 negativo. São duas respostas iguais, dois números reais iguais. Agora, no terceiro caso, se o delta for menor que zero é quando é negativo. Se o delta for negativo, então a equação não possui raiz. Daí a gente nem continua resolvendo, tá bom? Então, tem essas três situações. Por isso que a gente começa aqui, ó, resolvendo isso aqui. Se a resposta aqui, quando a gente resolver, der positivo, continua e vai ter duas respostas diferentes. Se der zero, delta igual a zero, continua, mas as duas respostas vão ser iguais. E se o delta der negativo, parou, não precisa continuar, acabou nossa equação. Tá? Então existem três casos de equação do segundo grau incompleta. A. Resolução da equação do segundo grau incompleta. No caso da incompleta, existem três casos de equações incompletas. Tá? No primeiro caso, quando B é zero. No segundo caso, quando C é zero. E no terceiro caso, quando B é igual a zero e C também é igual a zero. Eu coloquei aqui, gente, esse pedacinho das incompletas, porém, a gente não vai resolver nessa aula, tá? Fica para um próximo momento as incompletas. Eu só coloquei quando ela é incompleta para ilustrar para vocês que quando ela é incompleta, quando não tiver isso aqui, ó. Quando não tiver o B, ou quando não tiver o C, ou quando não tiver nenhum dos dois, nem o B e nem o C, tá? Ela vai ser incompleta. Por enquanto, a gente vai trabalhar com as equações completas aqui, tá? A gente vai fazer então alguns exemplos de equações completas e depois, no próximo momento, a gente trabalha as incompletas. A gente vai fazer exercícios das completas, enfim, listas de exercícios, para depois entrar nas incompletas, tá bom? Então vamos lá. Exemplos de resoluções de equações do segundo grau completas. Determine as raízes, que são os valores do x, das equações abaixo. Então vamos lá. Qual é a equação? X ao quadrado mais 12x menos 13. Repara que ela tem x ao quadrado, que ela tem alguma coisa com o x e que ela tem o número sozinho. Por isso que é completo. Ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Um é com x ao quadrado, o outro tem x e o outro é número sozinho. E isso é uma equação completa. Qual é o primeiro passo? Anotar os coeficientes. Quem são os coeficientes, pessoal? O coeficiente é o número que está na frente da letra e o número sozinho, seguindo qual ordem? Na ordem do x ao quadrado, depois o x, depois o número sozinho. A, B e C. Quem é o A? O A é quem está na frente do x ao quadrado, quem acompanha o x ao quadrado. Quem está aqui na frente do x ao quadrado? Não tem nada. Sempre que não tiver nada na frente, é 1, ok? Então, x ao quadrado. Quem é o A? O A é quem está na frente do x ao quadrado, é 1, sempre, tá? Quem está com x ao quadrado. Ah, professor, mas se o x ao quadrado tivesse no final aqui? Primeiro você põe em ordem, mas se vocês não quiserem pôr em ordem, se ele tiver no final, ele continua sendo A, tá bom? Se tivesse 12x menos 13 mais x ao quadrado. E mesmo se ele estivesse no final, ele é o A, porque quem manda não é a posição que ele está, e sim se ele está com x ao quadrado. Está com x ao quadrado? É o A, é 1. Está com x, quem está com x não é o 12? É o B. Quem está sozinho? É o 13, mas lembre que tem um sinal na frente dele, menos 13. Então, menos 13 é o C, é o número sem letra.
Sempre quem tiver sem letra é C, sempre quem tiver com o x é o B, e quem tiver com o x ao quadrado é o A, tá bom? Deixe sempre nessa ordem, que daí vai ficar na ordem mesmo. Lembrando que, porque é um positivo? Porque não tem sinal nenhum na frente. Por que o 12 não tem sinal na frente aqui? Porque é positivo. Então, positivo eu não preciso pôr o sinal na frente. Quando é negativo, eu tenho que pôr negativo junto, menos 13, tá bom? Aqui é mais 1, aqui é mais 12 e aqui menos 13. Quando é mais eu não coloco, mas todo mundo sabe que é mais, tá bom? E aí a gente faz o quê? Primeiro, o segundo passo agora, determinar o delta. Quem é o delta? Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Essa é a formulazinha do delta. Sempre a gente vai usar essa fórmula no segundo passo. Por que a gente usa essa fórmula? Porque agora a gente sabe quem é A, quem é B, quem é C. E a gente substitui. Olha aqui. B ao quadrado. Quem é o B? Não é o 12? Olha o que eu fiz aqui. Coloque sempre dentro do parênteses, tá? Quem a gente estiver substituindo, coloca dentro do parênteses. No lugar do B, eu coloco 12 ao quadrado. No lugar, daí fica como? Menos 4. Esse menos 4 é da fórmula. Eu copio ele, ó, menos 4. Vezes o A. Quem é o A? O A é 1. Eu coloquei aqui, ó, no lugar do A, eu coloquei 1 entre parênteses, porque é substituição. Vezes o C. Quem é o C? Menos 13. Coloquei aqui, ó, menos 13 entre parênteses, porque é substituição, para facilitar. Tudo bem, então? Ó, primeiro passo na fórmula de Bhaskara aqui, no delta, eu só substituir. O B vale 12, está aqui no lugar do B. 12 é o quadrado continua. Menos 4 é da fórmula. Todos os números que já forem da fórmula, eu copio. Eu só substituo aqueles números que não são da fórmula. As letras, no caso. O A, menos 4 eu copiei, vezes o A. O A é 1, vezes 1, está aqui 1. Ó. Vezes o C. Quem é o C? Menos 13. Está aqui o menos 13. Como que vai ficar delta? Delta é igual. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Então, depois que a gente substitui, a gente faz assim, ó. Primeiro quem está ao quadrado aqui, e depois desse quadrado aqui que a gente resolve, do menos 4 para o final, a gente multiplica tudo, ó, vezes, vezes. Então, desse menos 4 para o final, é tudo vezes. Então, vamos lá. 12 ao quadrado, 144. Desse menos 4 para o final, é tudo vezes. Então, ó, 4 vezes 1, 4 vezes 13, 52. Coloquei 52. O segredo aqui, o risco de acertar ou errar, é o sinal, tá, gente? É o sinal aqui do meio. Por quê? Aqui, 12 ao quadrado, ou se fosse negativo ao quadrado, a resposta sempre é positiva. Não tem perigo nenhum. Ó. 12 ao quadrado, 144. E se fosse menos 12 ao quadrado? 144 também positivo. Tá? A resposta sempre é positiva. É só multiplicar o número por ele mesmo e colocar a resposta positiva. Se for negativo, não importa. Qualquer número negativo, se aqui em cima for par, fica positivo. Aqui nesse meio é que pega o sinal. Ó. 4 vezes 1, 4 vezes 13, 52. Repara que eu não falei o sinal. Porém, o 4 ele é negativo, o 1 é positivo e o 13 é negativo. Lembra que eu falei para vocês? Ó? O 4 é negativo e o 13 é negativo. Desses três números, quantos negativos tem? O 4 e o 13. 2 negativos vira mais. Um negativo apenas é menos. Sempre assim, então, pensem comigo. Se fosse só esse aqui sempre vai ser negativo. Um negativo sempre tem. Se fosse só esse negativo, um negativo só, ficaria negativo aqui no meio. Como tem esse negativo e esse negativo, dois negativos ficam mais. E três negativos, se os três fossem menos, menos e menos, ficaria menos, tá bom? Um negativo é menos, dois negativos, mais. 3 negativos menos e assim por diante. 4 é mais, 5 é menos, 6 é mais. Tá bom? 1 negativo, menos. 2 negativos, mais. Se fosse 3 negativos, menos. Mas só tem esse e esse negativo. Então é mais. 2 negativos fica mais. Por isso aqui no meio ficou mais. Ok? E agora o delta, o que eu faço? 12, 144 mais 52 vai dar para mim 196.
Quando o delta é positivo, 196 positivo. Quando o delta é positivo, temos que fazer a segunda parte da fórmula de Bhaskara. E teremos duas raízes diferentes, dois valores para x. Então, o terceiro passo é continuar. Continuar o quê, professor? Continuar isso aqui, ó. A segunda parte de Bhaskara. X é igual menos b mais menos raiz do delta sobre 2 vezes a. O que significa isso? Que a gente vai pegar essa formulazinha. O x é o que eu vou descobrir no final. Mas isso significa que eu vou pegar essa formulazinha. E onde tiver b, a e delta, delta também é uma letra. Eu falei para vocês, uma letra grega. Onde tiver b, a e delta, eu vou substituir. Mas, professor, quais são esses valores? O b e o a a gente já viu lá em cima, né? São os coeficientes. E o delta acabamos de achar, está aqui, ó, 196. Então, vamos lá. Ó. X é igual a essa formulazinha e agora a gente substitui. X é igual. Aqui fora do b tem um menos. Esse menos é da fórmula. Eu copio, ó. Menos da fórmula, menos. Quanto vale o b? Olhem lá em cima. O b vale 12. Ó, então é menos da fórmula, abre parênteses, 12 para o b. Mais e menos, porque vai ter duas raízes, né? Mais e menos, vamos ter duas raízes. Raiz do delta. Quanto que vale o delta? Copio o radical e o delta é 196. 196 aqui dentro. Tudo isso dividido por 2 vezes A. 2 vezes o A. Quanto que vale o A? Está aqui em cima. 2 vezes 1. 2 vezes 1. Substitui o A. Agora, a gente vai resolver isso aqui, ó, achando a raiz de 196. A raiz quadrada de 196 é 14. Então, a gente vai agora tirando dos parênteses e resolvendo. Menos com esse 12, se aqui dentro tivesse o menos, menos com menos é mais. Como aqui dentro é mais, menos com mais, menos 12, mais ou menos. Raiz de 196 vai dar 14, dividido por 2 vezes 1, eu multiplico aqui embaixo, 2 vezes 1, 2. Então, ficamos assim. Menos 12 mais ou menos 14 dividido por 2. Como temos o sinal de mais e de menos, na fórmula, temos que achar x1 e x2. Então, como a gente tem esse sinal de mais e esse sinal de menos na fórmula, eu tenho que achar o x1 e x2. O que eu faço? x1, eu copio tudo isso, só que com sinal de mais, apenas. E no x2, eu copio tudo isso de novo, só que com o sinal de menos. Eu separo as duas continhas, é só isso que eu faço. Ó. Menos 12. Primeiro eu vou fazer mais 14 sobre 2. E embaixo, menos 12, agora eu vou usar o menos 14 sobre 2. Eu peguei a mesma parte aqui, eu fiz em cima com o mais, embaixo com o menos. Esse menos 12 fica nas duas, porque o que muda é o sinal aqui do meio. Um fica só mais e o outro fica só menos. O resto fica tudo igual. Como que fica então? Devo 12 reais e pago 14. Se eu devo 12 e eu vou pagar 14 reais, na verdade, vai me sobrar de troco apenas. Se eu devia 12 e eu dei 14, vai me sobrar 2 reais. Dividido por esse 2, 2 dividido por 2 dá 1. Agora aqui embaixo, eu devo 12 e eu devo 14. Se eu devo 12 e se eu devo 14, eu devo 26. Né? Eu devo 12 reais numa loja, 14 na outra. Somando a dívida, eu devo 26. Essa dívida dividido por 2, 26 dividido por 2, fica uma dívida de 13, né? Duas dívidas de 13, 13 negativos. Tá bom? Menos em cima com mais embaixo, continua menos aqui. Qual é a minha raiz, então? As raízes da equação. A minha solução é menos 13 e 1. Eu coloquei na ordem aqui, tá? Do menor, que é menos 13, para o maior, que é 1. Coloquei na ordem. Essa é a minha solução. Tá? Ficou alguma dúvida? Vamos para o próximo exemplo aqui. O início é a mesma coisa, então vamos lá. Exemplo B. 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Qual é o primeiro passo? Achar os coeficientes, as letras A, B e C. Quem é o A? O A é quem está com x ao quadrado. 4. É o 4 positivo. Ó. X ao quadrado tem um 4 na frente dele. 4. Quem é o B? É quem está na frente do x.
Menos 4. Menos 4, está aqui. Quem é o C? É 1. O C está aqui, é 1. Então agora, depois que a gente achou os coeficientes, ó, lembrando que eu levei o menos aqui junto com 4 no B, porque tem que levar. Delta, a gente vai achar agora a próxima etapa, o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 da fórmula vezes a vezes c. E vai substituir b, a e c. B ao quadrado, o b é menos 4, menos 4 ao quadrado. Menos 4 da fórmula, menos 4, copiei. Vezes o a, vezes o 4, vezes o c. O c vale 1, vezes 1. O que a gente faz? Faz o quadrado aqui primeiro, né? O que tiver aqui dentro é o quadrado. Menos 4 vezes menos 4, lembra que eu falei não precisa se preocupar? Mesmo se for negativo. 4 vezes 4, 16. Menos ao quadrado, sempre vai ficar positivo aqui, 16 positivo. E a segunda parte aqui é multiplicar tudo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. Fiz a multiplicação de tudo. Agora eu vou ver o sinal que fica aqui no meio. Por que ficou menos? Se eu tenho um negativo, é menos. Se eu tiver 2 negativos, é mais. Se eu tiver 3 negativos, é menos. Eu só tenho um negativo. Um negativo é menos. Como que vai ficar meu delta? Delta é igual a 16 tira 16, delta é igual a zero. Quando o delta é nulo, ou seja, igual a zero, como deu aqui, temos que fazer a segunda parte da fórmula. Porém, teremos duas raízes reais iguais. As duas respostas vão ser iguais. Mesmos valores, x1 e x2. Tá bom? Então, vamos fazer a segunda parte. X é igual a menos b mais ou menos raiz do delta dividido por 2 vezes a formulazinha. E agora a gente substitui. X é igual a menos da fórmula. Está aqui, menos. O b, quanto que vale o b? Menos 4. Menos 4 aqui. Ó. Reparem que esse menos da fórmula eu coloco. O menos do 4 eu coloco também. Por isso tem que tomar cuidado. Tem gente que às vezes vê o menos aqui e já acha que pode substituir porque tem menos aqui. Não, é o menos da fórmula e depois o menos do 4 também. Depois que a gente faz a regra de sinais. O b, então, é menos 4. Então, ficou menos da fórmula, menos 4 no lugar do b, mais ou menos da fórmula, raiz da fórmula e no lugar do delta, zero. Zero dentro da raiz. Tudo isso sobre 2 vezes o a. 2 vezes o a. O a é 4, 2 vezes 4. Vamos resolver isso aqui, regrinha de sinais, achando a raiz de zero e multiplicando embaixo. Então, achar a raiz de... Aqui eu marquei, gente, ó. Achar a raiz quadrada de 196. Na verdade, eu copiei lá de cima e colei aqui. Achar a raiz quadrada de zero. Depois eu acerto aqui para vocês no papel, tá? Raiz quadrada de zero é igual a zero. Então, aqui, gente, a resposta está ok. Só essa frase aqui que eu vou tirar depois. Achar a raiz quadrada de zero é igual a zero. Como que ficou, então? Menos com menos ficou mais. Esses dois menos juntos aqui, ó. Um negativo é negativo. Dois negativos juntos, no parênteses assim, ó, são dois negativos juntos. Ele fica mais. Então, esse 4 ficou 4 positivo. Mais ou menos, raiz de zero é zero. Tudo isso sobre 8. 2 vezes 4, 8. Então, a gente ficou 4 mais ou menos zero dividido por 8. O que eu tenho que fazer? x1 e x2. O x1 é 4 mais 0 dividido por 8. Eu uso só o mais. E o x2 é 4 menos o 0 dividido por 8. Eu usei só o menos. Mas reparem que 4 mais 0 dá 4. E o 8 embaixo. 4 dividido por 8 não dá. Mas a gente consegue simplificar por 4. E aí fica 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Eu simplifiquei essa fração. Eu peguei em cima e dividi por 4, e embaixo dividi por 4. Simplifica a primeira fração por 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. A resposta ficou meio. E aqui embaixo, 4 tira 0, 4. E embaixo fica 8. 4 oitavos simplificado por 4 vai ficar meio também. Então, a solução, a raiz real aqui, é meio. Repara que são duas respostas iguais. Então, quando dá zero aqui no delta, as duas respostas são iguais, tá bom? Depois eu acerto essa parte aqui para vocês, tá? E agora o último exemplo, a letra C.
5x ao quadrado mais x mais 6 igual a zero. Então vamos lá. Quem é o A? Quem está com x ao quadrado, 5. Quem é o B? Quem está com o x. Ah, não tem ninguém com x. Se não tem ninguém, é 1 aqui na frente. O B é 1. E quem é o C? O C é o 6. Então o A é 5, o B é 1 e o C é 6. Primeira coisa que a gente faz, substitui Bhaskara. Então vamos lá. O delta, né? Delta, então como fica? B ao quadrado, 1 ao quadrado. Né? O B é 1, ó, 1 ao quadrado. Menos 4 da fórmula. Menos 4 aqui, ó. Vezes A, vezes 5, vezes B, vezes 6. Vezes C, perdão, vezes 6. Então, ó, B ao quadrado é 1 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes A, vezes 5, vezes o C, vezes 6. E aí fica. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1 mesmo. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 6, 120. Quantos negativos eu tenho daqui para cá? Apenas um. Se eu tiver só um, continua negativo. Quanto que vai ser meu delta? Delta é igual 1 tira 120. Eu tenho R$1 e eu devo 120. Se eu der R$1 para quem eu devo, eu ainda continuo devendo 119. O meu delta deu negativo. Quando o delta é negativo, a equação não possuirá raízes reais. Ou seja, não conseguimos determinar x1 e x2. Então paramos por aqui. Paramos no delta menos 119 e a resposta é: não existe raízes reais. A solução é vazio ou escreve vazio mesmo, tá bom? Põe as chaves vazias sem nada dentro ou escreve vazio e acabou, tá bom? Gente, esse aqui é um pouquinho mais complexo, né? Bastante informações. Ouçam com calma, leiam com calma, tá? Acompanhe a videoaula, essa que eu estou fazendo. Vou pôr o link aqui para vocês. Leiam com atenção, olhem os exemplos. Na próxima aula a gente vai fazer exercício das equações incompletas, exercícios dessas equações completas, ok? Por enquanto é isso então. Fiquem com Deus, boa aula, até mais. Tchau, tchau.